Galera, beleza com vocês, galera? Olha só, ontem nós falamos aí sobre os gaps, por que eles são fechados todos os dias, como que eles se abrem, correto? E aquela regrinha, gaps acima de 500 pontos de espaço onde ele abre, o mercado tenta fechar ele no mesmo dia. Se for um gap curtinho, aí nem precisa ser fechado porque ainda vai ter memória de negociação nos servidores. Então, continuando essa ideia que nós estávamos na aula passada sobre os gaps, hoje nós vamos falar sobre os tipos de gap. Tipos de gap, porque tem os gaps que muitas das vezes você está vendo aqui bonitinho, uma tendência, de repente aparece um gap lá embaixo. Você fala, puta, mas por que esse gap foi aparecer lá embaixo se a tendência está clara de alta? Então nós vamos aprender agora o porquê que acontece esse tipo de gap, tá? Aqui, ó, esse tipo de gap aqui, deixa eu colocar essa cruzinha aqui que vocês vão entender, ó. Esse gap aqui, tá vendo? Por que o mercado tava numa tendência de baixa, de repente abre esse gap lá em cima, tá? Vamos aprender isso agora, vamos aprender. Então, galera, tem três tipos de gap. Três tipos de gap. Existem os gaps de continuação. O mercado está na tendência, abre um gap de continuação e o mercado sobe, continua a sua tendência. Se for, claro, aquele gap que entra aquela regrinha, menos de 500 pontos, o mercado vai embora com ele, continua. Às vezes pode tentar fechar, mas continua, tá? E um gap acima de 500 pontos, o mercado vai tentar fechar ele no mesmo dia, porque não vai ter memória depois caso o preço volte a descer. Tudo isso passei na aula de ontem, aí se você não viu, dá uma olhadinha aí no YouTube sobre os gaps, porque que eles são fechados, tá? Então esse é o gap de continuação, o mercado está numa tendência, abre um gap acima, se for poucos pontos de margem de negociação, o gap tende a continuar, se for um gap acima de 500 pontos, aí o mercado tende a voltar a fechar ele e continuar na sua tendência, tá? E existe também os gaps de fuga, tá? Existem os gaps de fuga. Por exemplo, o mercado está numa lateralização, não consegue sair dali, ninguém consegue tirar o preço dali, nenhum dos players institucionais, e fica naquela briga, sobe na resistência, desce no suporte, sobe lá, desce aqui, e o mercado precisa sair e não está conseguindo sair. Ele não está conseguindo fazer um candle de exaustão e empurrar o preço, um candle de impulsão, perdão, empurrar o preço para fora dessa consolidação e sair. O mercado não está conseguindo. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui para vocês. Aqui, ó, aqui tem um exemplo, não é um dos melhores exemplos, mas é um exemplo, tá? É um exemplo para vocês entenderem. O mercado está nesse range aqui, nessa lateralização, ó. E ninguém consegue empurrar o preço para cima, ninguém consegue empurrar o preço para baixo e passa o mercado pregão todo lateral. É óbvio que o mercado abriu embaixo aqui, correto? Já abriu na média de 200 e subiu. A expectativa era o quê? Faça uma correção, lembrando aí das estruturas do mercado, e continua subindo. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. E eu fui desconectado. Então o mercado precisa sair dessa região. E como que ele vai sair dessa região se ele está lateral, os players, os institucionais não conseguem tirar? A galera faz isso através dos gaps. E a gente estudou isso sobre onde, que gap é o dia onde o mercado não teve negociação, correto? É onde não teve negociação. Cadê o negócio? Aqui. Não teve negociação. E é onde o mercado faz um gap desse aqui para baixo, um gap de mais de mil pontos, ó, um gap de mais de 1000 pontos. Então esse é o gap de fuga, é quando o mercado está numa lateralização e o mercado precisa sair dali, mas está sem força, então abre um gap fora desse mercado lateral e isso nós chamamos de gap de fuga. Depois ele volta lá para fechar o gap normal, como eu já expliquei para vocês. E ele também serve para sair de uma tendência, tá bom? Sair para uma tendência. Aqui, por exemplo, ó, gap de fuga. O mercado está descendo numa tendência e os players não conseguem reverter essa tendência e essa tendência é revertida com um gap de fuga. O gap furando, saindo daquele canal, daquela tendência, entendeu?
Isso nós chamamos de gap de fuga, então ele continua sua alta. Como abriu um pouquinho grande aqui, o mercado voltou para fechar, fez um pullback no próprio gap e continuou para cima por conta da média de 200 aqui. Mudança de reversão de tendência, mudança de tendência com gap de fuga. Esse é o gap de fuga, tá? Então nós falamos aqui do gap de fuga, do gap de continuação e agora nós vamos falar do gap de exaustão. O que vem a ser um gap de exaustão? Um gap de exaustão é onde o preço já está exausto. E aí abre um gap acima daquele preço exausto. Deixa eu ver se eu acho um aqui bonitinho para mostrar para vocês. Vamos ver. É um gap que costuma aparecer geralmente em momentos já exausto. Aqui, ó, outro exemplo aqui de um gap de fuga. Olha que bonito aqui. Acabamos de falar do gap de fuga, aproveitando aqui de novo que nós estávamos falando, ó, tendência de baixa, o gap abriu aqui, gap de fuga. Voltou para fechar a metade desse gap e continua a sua alta para cima. Olha que bonito, gap de fuga é esse, tá? Vamos lá para o gap de exaustão. Gap de exaustão. Aqui um gap, né, não pode chamar um gap de exaustão, nem de fuga, porque ele abriu dentro desse canal lateral. Então não dá para falar que é de exaustão nem de fuga, tá? Quero um de fuga, um de exaustão, perdão, de exaustão. Aqui um gap de exaustão. Achamos um aqui. Achamos um gap de exaustão. O que vem a ser o gap de exaustão? O mercado está exausto. Caiu aqui uns 3.000 pontos e sobe esses 3.000 pontos. Metade desses 3.000 pontos. Um outro dia ele abre já num gap lá em cima, um gap exausto, um gap onde não tem mais como o preço conseguir perfurar. Por que ele não tem mais como? Porque ele já está aqui num patamar sobrecomprado. Então nós chamamos de gap de exaustão. Por quê? Porque o preço vai tentar voltar não só para fechar o gap por conta que ele foi muito grande, mas também para continuar a sua tendência primária de baixa. Esse gap aqui abriu com 1.000 pontos, 1.000 e poucos pontos aí de diferença. Um gap que tende a ser fechado, então chamamos de gap de exaustão. Não pelo tamanho do gap, mas sim no contexto onde ele aparece. A tendência é de baixa, nem é de baixa, uma tendência meio que lateral aumentando, vamos dizer assim, mas a primária é de baixa. E aí o mercado faz as suas consolidações. Esse aqui é um mercado consolidado, galera, tá? Em cima da média de 200, né? Embora no day trader vai aparecer muitas oportunidades, tá? Mas é um mercado exausto, ó. O mercado fechou aqui. O que era para ele fazer? No outro dia cair para baixo. Não, o mercado abriu lá em cima, ó. Gap de exaustão. Por que gap de exaustão? Porque o mercado já está sobrecomprado ou sobrevendido. Ele está sobrecomprado aqui. A galera colocou lote à venda aqui, esperando que o mercado rompa o fundo aqui para continuar a sua tendência de baixa. E aí vai colocando sempre a estrutura que eu falei para vocês. Topos mais baixo, fundo mais baixos. E de repente abre um gap lá em cima, não é gap de fuga, gente, um gap de exaustão. O mercado está exausto nessa região de alta, ele quer cair. E aqui também tem contexto, porque está no meio das médias, o mercado estava caindo, de repente volta a subir e não acha. Na verdade ele subiu para fechar o gap, né, gente? Agora a gente tá vendo aqui o contexto, ó. O mercado subiu para fechar o gap. Isso aqui é região de resistência. Ó. O mercado voltou para fechar esse gap aqui, ó. Como a gente aprendeu na aula de ontem, todos os gaps são fechados, tá? Esse aqui de 1.000 pontos, o mercado vai tentar fechar no mesmo dia. Não conseguiu, tá? Muito forte esse gap aqui. Aqui, ó. Esse é o gap de continuação. Gap de continuação, ó. O mercado fechou ali, abriu aqui embaixo, ó. Nossa, um gap enorme. O mercado foi tentar fechar no mesmo dia, como a tendência estava super forte, não conseguiu, o mercado ficou lateral até conseguir fechar o gap. E foi fechado num gap de exaustão lá em cima. Ó. Foi fechado nesse gap de exaustão lá em cima. Então esses são os contextos que eu vou explicar para vocês também, ó, mais para frente, tá? Regiões de contexto, aonde o mercado tende a reverter, tá?
Esse é um contexto, vocês já estão aprendendo agora, tá? Gaps, fechamentos de gap, é região de contexto. Então, gap de exaustão, o mercado voltou lá em cima apenas para fechar esse gap. Exausto já, exausto. Olha o tamanho dessa pernada para o mercado chegar lá em cima. Olha o tamanho dessa pernada. Muito grande essa pernada. Então, se torna um gap exausto, de exaustão. Vou ver quantos pontos ele subiu até lá. Ó. Quase 3.000 pontos. É muito exausto já essa região. Então, galera, os gaps têm 3 tipos de exaustão, o gap de continuação e o gap de fuga. E aí tem um outro que não é gap. O mercado abre na sua lateral. Por exemplo, não tem gap nenhum. Então se torna o mesmo movimento, tá? Não é gap, é o mesmo movimento. Olha esse gap aqui, a altura que ele foi. Bem forte, ó. 1.000 pontos, ó. O mercado tentou fechar no mesmo dia, mas não conseguiu. Olha a briga que teve aqui para fazer o preço cair. Não conseguiram, não conseguiram. Foi fechar depois, ó. Mas todos eles têm que ser fechados. Aliás, quando o mercado chegou próximo a esse gap aqui, aí entra aquele modelo que eu falei ontem lá. Existe um vácuo aqui, ó. Existe um vácuo, sem uma região sem memória, e que quando o preço volta lá acontece aquilo que eu falei para vocês, ó. O mercado cai muito, ó, cai muito. Como aqui caiu num gap, beleza, a galera conseguiu segurar para cair em gap. Mas se não tivesse caído em gap, a hora que o mercado chegasse aqui, ia cair um puta candle que enorme, grande, e aí entrar em colapso a B3, como eu falei para vocês na aula de ontem. E aqui não, aqui o mercado chegou devagar, devagarinho, foi trabalhando naquela consolidação lá em cima. Por quê? Porque ele não fechou esse gap aqui ainda. Por isso que ele ficou naquela consolidação lá em cima, ó. Pega gap, fecha gap lá e fica brigando, porque tem essa região aqui embaixo, gente. Região de contexto é matemática. Se não fechou aqui e é um gap acima de 500 pontos, o mercado vai fechar, ele vai fechar. Ele não vai subir daqui para cima, esticado aí, não sei quantos pontos, porque essa região o mercado está sem memória, vai ter que voltar lá. É como se você estivesse puxando uma corda e corta ela. Poxa, como é que você vai puxar se ela está cortada? Precisa emendar para puxar. Como é que o mercado vai subir? Vai puxar todas as compras se a corda está cortada aqui. Então o mercado volta lá para amarrar. Aí ele sobe. Ele volta lá para amarrar, ele sobe. Olha que bonito. A hora que volta ali, ó. Graças que a galera conseguiu segurar, né? Para o mercado pegar aquele gap em uma região de gap também. Gap com gap. Aí não teve negociações. Ficou vazio com vazio. No outro dia eles puderam negociar aqui, ó. No outro dia eles puderam negociar. Aí a galera negociou, deixou bastante memória aí no sistema e depois o mercado voltou a subir. Então região de contexto, gente, mas os gaps tem que ser fechados, senão dá problema. Depois, ó, o mercado voltou a cair, ó. Olha que bonito, mas teve que ser fechado o gap. Então, galera, tem esses tipos de gap: exaustão, continuação e gap de fuga, tá? Eu tô tentando achar outros modelos aqui para mostrar para vocês, ó. Não tô encontrando, tá? Não tô encontrando. Aqui não apareceu gap. Aqui é um gap, podemos dizer um gap de fuga, mas que não foi procedido. E um gap de continuação também que não foi procedido, porque não estava numa tendência clara de baixo, de alta. Tem que estar na tendência, gente. Tem que estar na tendência. Deixa eu achar um exemplo aqui, outro exemplo para vocês. Vamos ver aqui se nós achamos. Gap. Aqui um gap de fuga, ó. Gap de fuga. Tendência de baixa, gap de fuga. Que acho que você já conseguiu analisar isso, né? O mercado abriu em gap de fuga. Voltou para fechar o gap e continuou. Fez o pullback no gap. Tem que ver se esse gap foi grande, né? Mas pelo jeito que foi mais de 500 pontos. Ó. Gap de 600 pontos. O mercado não conseguiu fechar ele no mesmo dia, porque foi um gap de fuga. Gap de fuga, já empurrando a tendência para cima, foi fechar depois. Ó. São memórias que o mercado tem que voltar lá e fechar. Onde ele fechou aqui, ó. O mercado voltou a fechar neste patamar aqui, ó. Aí ele conseguiu fechar o gap, ó.
senão ia ficar sem negociação na bolsa. Então, galera, todos os gaps aí tem que ser fechado, isso eu já passei na aula de ontem, e existem os nossos tipos de gap. É coisa simples, só para vocês entenderem mesmo quais são os tipos de gap. Aqui um gap de continuação, ó. Gap de continuação, vocês vão ter que aprender, infelizmente, tá? Eu digo infelizmente porque tem muitos que não querem, tá? Mas felizmente para quem quer. Ó, estrutura do mercado, tem que aprender, tá? Gap de continuação, voltou ainda, continuou fazendo um lindo pivô aqui, ó, para buscar esse alvo lá em cima. Olha que bonito. Então tem que aprender sobre as estruturas do mercado. É que eu tô caçando mais exemplos aqui para vocês. Aqui, ó, um gap de continuação. Não, é de continuação esse. Gap de continuação, a tendência mudou para alta e o gap abriu lá em cima, ó, continuação. Só que não procedeu, né, gente? Vocês conseguem ver visualmente que não procedeu. Não procedeu. Eu quero achar um gap aqui que é nítido para vocês verem. Olha isso aqui, gente. Olha que barbaridade isso aqui. Lembra da aula de ontem? Fechamento de gap. Não fechou o gap no mesmo dia, o mercado também não vai. Não vai, vai ficar enroscado. Voltou para fechar, não pôde ter negócio, porque senão ia dar problema. Então teve que ter uma respiração na bolsa e foi a respiração com o gap. Então teve um gap para poder ter essa respiração para no outro dia ter negócios, ó, negócios na tendência de alta. Esse aqui a gente pode dizer até que é um gap de exaustão já, tá, gente? Aqui entra o conceito do gap de exaustão, ó. O mercado já está caindo aqui, abre um gap enorme desse tamanho, se torna um gap de exaustão. E é fácil identificar o gap de exaustão porque ele dá quase 1000 pontos, tá? Quase 1000 pontos vai dar um gap de exaustão. Então aqui, ó, mais de 1000 pontos deu. Então um gap de exaustão é fácil da gente encontrar. Aqui também a gente pode dizer que é um gap de fuga, mas que não teve a continuação, ó. E aqui não, aqui na lateral, no outro lado, um gap de exaustão. Gap exausto já, teve que voltar para negociar. E exausto é fácil de vocês identificar, porque o gap de exaustão geralmente tem muitos pontos que ele abre, deixa um espaço enorme sem negociação e ele já abre geralmente num suporte, geralmente, aliás, passando de um suporte ou passando de uma resistência ou já em cima delas. Então é fácil de identificar os gaps de exaustão. Os de fuga também vocês vão identificar quando o mercado tiver numa lateralização, um range que a gente chama de lateral, só de forma mais bonita, ou de uma mudança de tendência, gap de fuga, tá? E o gap de continuação também é fácil. Aqui é um gap de fuga, de gap de exaustão, gente. Aqui, ó, gap de exaustão, abriu o gap lá em cima já numa resistência, ó, gap de exaustão, é fácil de identificar ele, ó. Abriu aqui na região de resistência, ó, gap de exaustão. E o mercado volta a fechar. E nesse tal de gap de exaustão, ele abre muitos pontos acima, ó. 1000 e poucos pontos. Então, gap de exaustão. É fácil de identificar ele. Beleza, galera? Eu queria passar esse negocinho dos gaps para vocês, essas aulinhas dos gaps, porque é muito importante que vocês saibam sobre os gaps, tá? Hoje mesmo abriu em gap de continuação, ontem abriu em gap de fuga, tá vendo? Abriu aqui também, ó, antes de ontem, gap de continuação, tá vendo? Gap de continuação, abriu lá em cima, voltou para cair, gap de continuação. Então, só tem esses 3 tipos de gap pra gente aprender, tá? Eu falei ontem sobre o porquê que eles são fechados. Importantíssima aula de ontem, vocês têm que assistir, tá? Tem que ver para vocês colocar em prática. Aquilo ali é importantíssimo, tá? E hoje apenas mostrando aí os tipos de gap que existe, tá? E vamos mais para frente mostrar as regiões de contexto para ter uma resistência e para ter um suporte, tá? Muito bem. Como eu mostrei agora há pouco aqui para vocês. Se o mercado abriu num gap de exaustão em alta, você já tem que ter na mente de vocês que naquela região exausta é uma resistência, porque está exausto já o gap. O gap tentou sair correndo no lugar onde ele não pode. É um lugar exausto. Aqui, ó, gap de exaustão esse aqui, ó. Não, gap de fuga, perdão, gap de fuga esse. O de fuga vocês têm que entender na cabeça de vocês que é quando o mercado está numa região lateral,
o mercado não consegue sair dali com os próprios players operando, colocando lote na compra e na venda, e de repente no outro dia abre um gap longe daquela região. É um gap de fuga. Se ele abrir muito acima de 500 pontos, ele vai voltar a fechar. Se ele abrir a menos de 200 pontos, ele continua para o lado que ele abriu, ou sei lá, se for uma resistência, um suporte, tem que ver o contexto, tá? E esses contextos que eu vou mostrar para vocês mais para frente, tá? Mais para frente. Aqui, ó, gap de, vamos ver isso aqui, gap de tendência, cadê o gap aqui? Tendência de alta, veio aqui um gap de fuga, e o mercado voltou para a região para negociar, porque é um gap muito grande, mas é um gap de fuga pelo movimento de baixa. Era para o mercado abrir com gap mais abaixo para dar continuação, não abriu, gap de fuga. Quando é numa lateralização, saiu dali, gap de fuga. Tá numa tendência, mudou a tendência drástica com gap, gap de fuga. Mercado está numa região lateral, as médias passando por dentro dos candles. No outro dia abre um gap lá em cima, gap de fuga. Abriu um gap lá embaixo, gap de baixa. Mercado está subindo numa tendência. De repente abre um gap lá em cima. E você olha para trás, você enxerga um topo lá em cima. É um gap de exaustão. Um gap que está exausta aquela pernada, aquela região. Mercado está numa tendência de baixa fortíssima. De repente abre um outro gap lá, 900 pontos mais abaixo. Você olha lá para trás, aí você coloca em tempos maiores, se você não encontrar um topo, você vai enxergar um fundo lá embaixo. Gap de exaustão. Mais de 500 pontos. Abriu longe, numa tendência já grande de baixa, gap de exaustão. Vai tentar reverter esse movimento para o mercado subir. Mercado está subindo e abre um gap aí 200 pontos, 300 pontos acima dele. Gap de continuação. Gap de continuação. Caso específico, visual, hoje. Hoje foi um caso específico de continuação. Mercado está descendo, abre aí um gapinho de 300 pontos. Gap de continuação. O mercado pode tentar fechar ele, como ele sempre tenta. Mas ele pode continuar a sua tendência de baixa, que é um gap de continuação. Então, gente, é muito simples de vocês colocar na cabeça de vocês sobre os gaps, tá? Espero que vocês tenham entendido. Sempre falo para vocês, me perguntem no grupo, que eu sempre trato de responder todos com maior respeito, com maior carinho. O aprendizado de vocês é o pagamento da minha alegria, gente. Não tem o que falar, tá? Ver gente aí aprendendo é a maior gratificação possível que a gente pode ter, tá? Não sou professor, eu tô aqui para ajudar, tá? Professor é quem leciona, é quem leciona. Eu não, eu sou apenas um ajudante que tá tentando ajudar a galera e a galera tentando aprender. Então a vontade de ensinar com a fome de aprender junta tudo e a gente coloca num saco e vira aquela salada e todo mundo sai feliz. Então, gente, guarda na cabeça de vocês. Falamos ontem sobre por que os gaps são fechados. Hoje eu falei por os 3 tipos de gap que nós temos: de fuga, de exaustão e de continuação, tá? E aí colocam na cabeça de vocês que o gap de exaustão geralmente é quando a pernada está esticada, a tendência está grande, o mercado abre num gap e aonde abrir esse gap você olha para trás, vai ter um topo ou um fundo dependendo da tendência. E já abriu mais de 500 pontos, gap de exaustão. Gap de fuga, tá numa tendência, mercado abre em gap para o outro lado da tendência, gap de fuga. Tá lateralizado, no outro dia abre um gap de alta ou de baixa, gap de fuga. Tendência normal, gap abre com menos de 500 pontos, continuação. Beleza, galera? Coloca isso na cabeça de vocês e vamos estudar devagarinho, tá? Eu não quero aqui passar muitos conteúdo avançado demais para encher a cabeça de vocês. Eu acho que vocês têm que aprender pelas migalhas, como eu aprendi, e assim a gente vai aprendendo cada vez mais, tendo vontade de aprender também, porque depende do desejo da gente. Não é só a gente olhar uma matéria e não entender. A gente precisa ter desejo para aprender, desejo para praticar.
ter ganância também sobre a gente, tá? Então, mais e mais para frente, conforme a gente vai desenvolvendo o nosso mindset, a nossa memória, o nosso conhecimento, eu vou aprofundando mais em conteúdos. Aí vai entrando mais estratégia, vai entrando aí o fluxo do mercado, que eu quero passar para vocês lá pro finalzinho, porque o fluxo é complicado, então eu não quero complicar vocês agora. Tô muito feliz que a galera já tá aprendendo, pelo menos aguentar esperar o mercado formar um pivô, que é difícil. A galera abre 9 horas, tem gente que já quer apertar o botão e operar, não é assim. Então, estão aprendendo a esperar o mercado fazer um pivô. Hoje mesmo a galera conseguiu pegar lucro aqui. Eu não, tá? Fiz a minha compra aqui em cima, já saí dela porque o mercado veio fazer uma correção. Mas é uma correção para subir. O alvo lá no 101 mil pontos. Mas a gente não sabe se vai chegar hoje, tá? Não sei, é um gap de continuação, mas eu não sei se ele vai chegar até lá em cima. A gente, essa bola de cristal não temos, a gente vai pelos alvos, tá? Então estou muito feliz, a galera tá aprendendo a esperar, a galera tá aprendendo a identificar isso, ó. Subiu, brigou na corda, desceu, subiu, brigou na corda, desceu, de repente subiu, rompeu, já entra comprado, já entra comprado. Já são 10 horas, tá abrindo as ações brasileiras, o pivô formou nesse horário, opa, tem contexto para entrar. Agora, 9 horas, 9h30, 10 horas não é um bom horário, tá? Esse candle aqui é das 10h15, ó. Candle das 10h15, beleza, 10h15 já tem contexto, já abriu as ações brasileiras, tá? E depois só esperou os outros mercados americanos abrir e aí foi embora, tá? O problema é que daí chegou na hora do almoço, aí fica essa draga aí que não vai para lado nenhum, tá? E agora as médias cruzando, possível aí correção até a VWAP. Depois não sabemos o que vai acontecer, tá? Pode ser que aconteça igual ontem, o mercado sobe aí 200, 300 pontos acima do topo de ontem, volta a cair. Amanhã vai de novo, mais 300 pontos, volta a cair. Né? Porque a correção para subir é mais difícil que para descer. A gente sobe de escada e desce de elevador na banguela. Beleza, galerinha? Qualquer dúvida me pergunta, gente. Não se acanha não, pergunta aí pra gente aprender junto, tá bom? Beleza? Um abraço para vocês, ajuda a compartilhar o grupo. Tô muito feliz, a galera tá ajudando, tá dando bastante feedback legal, aprendendo que é importante. Tá? E vamos junto todo mundo nessa maratona gratuita, tirar a galera da boca dos lobos, para a galera aprender de forma básica, de forma simples, gratuita, não precisa pagar, não precisa estar vendo pilantragem, picaretagem, é tudo aqui devagarinho, é o tempo que vai ensinar e a gente está aqui para aprender, e eu estou aqui dando a cara para ajudar vocês, tá bom, galera? Um abraço e fique com Deus.